quando o mar agitado estiver e fantasmas eu só conseguir enxergar, na minha direção o Salvador virá e sobre as águas me fará caminhar. Quando ondas quiserem me afundar, aflições e no mar de angústias estar, na minha direção o Salvador virá e sobre as águas me fará caminhar. Sobre as águas vou andar, seu olhar encontrar. Se porventura afundar, o braço forte do meu Senhor me levantará. Você crê nisso nessa noite? Então declare: quando o mar agitado estiver na minha direção, eu creio nisso nessa noite, Senhor. E sobre as águas me fará caminhar. Quando ondas quiserem me afundar, aflições declare com certeza nessa noite. Declare confiante na provisão do Senhor sobre a tua vida. Nós te adoramos, Senhor. E sobre as águas me fará caminhar. Sobre as águas vou andar, seu olhar encontrar. Se porventura afundar, o braço forte do meu Senhor me levantará. Nós confiamos em Ti, Senhor, confiamos nas Suas promessas, confiamos que não estamos sozinhos, Senhor. Sobre as águas vou andar, seu olhar encontrar. Se porventura afundar, o braço forte do meu Senhor me levantará. O braço forte do meu Senhor me levantará. Segue mais. Então nós vamos ficar de pé. Você vai abrir sua Bíblia comigo no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 19. Atos 19. Nós vamos ler do verso 11 em diante, verso 8 em diante. Atos 19, verso 8 em diante. O pastor Eliezer estava por aqui. Eu acho que ele foi resolver alguma coisa do batismo, inclusive. Nós estamos com o batismo marcado para o último domingo de agosto. Se você ainda não é batizado, cria vergonha, viu? E batiza. Cadê o pastor Eliezer? Alguém acha ele para mim? Patrícia, chama lá o pastor Eliezer, o pastor Destroyer, conhecido entre nós. Ele é uma bênção. Está aí, não? Ele está aí, Tiago? Pastor Eliezer.
Não está? Foi arrebatado? Não. Meu irmão, se o pastor for, nós estamos perdidos. Bem, depois descobre para mim, ou ele ou a Nilva. Cadê a Nilva? A Nilva está aí? 25, Nilva. O que faríamos sem você, Nilva? Dia 25 é o último domingo. Isso se o clima ajudar, né, irmãos? Porque do jeito que nós estamos aqui, o pastor Daniel Antônio também, coitado, está arrebentado. E olha que ele é bem mais novo que eu, hein? Ele está aí, nós vamos jogar o pastor Daniel Cavalari para batizar, mas eu estou esperando fazer muito frio, assim para ele, porque ele consegue resistir mais, se vocês me entenderam. Né, Dani? É nóis. É nóis. Você topa ou não? É nóis. Pronto, acabou. Está aí, ó. Atos 19, verso 8 em diante. Vamos lá. Durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus. Visto que alguns deles se mostravam empedernidos e descrentes, falando mal do caminho, diante da multidão, Paulo, apartando-se deles, separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de Tirano. Durou isso por espaço de 2 anos, dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. E alguns judeus, exorcistas ambulantes, tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre possessos de espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno respondeu: conheço a Jesus, sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? E o possesso do espírito maligno saltou sobre eles, subjugando a todos, e de tal modo prevaleceu contra eles, que desnudos e feridos fugiram daquela casa. Chegou este fato ao conhecimento de todos, assim judeus como gregos, habitantes de Éfeso. Veio temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Também, muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunidos seus livros, os queimaram diante de todos. Calculados os seus preços, achou-se que montavam a 50.000 denários. Assim, a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Até aqui lemos. Senhor, nós chegamos nessa noite na tua casa para receber a porção que sabemos que o teu Espírito tem para distribuir ao teu povo reunido na tua casa. Fala conosco, Senhor, rompendo toda a limitação humana, toda a barreira imposta, às vezes pela condição do nosso próprio corpo, que teu Espírito fale com poder e com autoridade, e que saiamos daqui, Senhor, cada vez mais cheios da tua presença e desafiados a viver tudo aquilo que o Senhor nos chama pela tua palavra a viver. Oramos no nome de Jesus Cristo. Amém. Assente-se, por favor. É interessante como o sincretismo religioso tem crescido cada vez mais de uma forma assim acelerada dentro do contexto de países como o Brasil. Se você não entende o que quer dizer sincretismo, sincretismo nada mais é do que uma salada de fruta de crenças religiosas. É quando a gente vê às vezes algumas pessoas que se autoproclamam
adeptos de uma religião, mas praticam e fazem coisas ligadas a uma outra religião. Tem gente que diz que quase que a bala voou aqui, irmão. O irmão já ia receber uma unção aqui no segundo banco. Pá, tuf, grudar na testa. Meu Deus, segurei ela no dente. Isso não vai dar certo, fica aí, vaza. O irmão quase levantou. Fica aí, irmão, vai dar tudo certo. É engraçado como tem gente que às vezes se diz católico, mas frequenta o espiritismo. Tem gente que é espírita, mas vai na igreja católica. Tem gente que é evangélico e lê horóscopo. Vai levando, meu pai. Tem gente que é assim, que ele acha, é um sincretismo. Há pessoas ultimamente dizendo que em alguns lugares o culto se transformou numa macumba gospel. Porque tem de tudo. Joga sal. Já viram ou não? Entra no corredor do sal grosso. Para tirar toda a energia negativa. Tem gente que recebe passe na igreja. A gente dava passe na época em que usava passe para andar de ônibus. Aí a gente dava passe na igreja. Mas o sincretismo, a maneira como a cultura de um povo, ela influencia a religiosidade que esse povo professa. É por isso que a gente tem que ter muito cuidado, e o brasileiro ele é muito místico. O brasileiro gosta de ver esses negócios, esses movimentos paranormais, santos chorando. Até pouco tempo atrás eu me lembro que o pessoal viu a suposta imagem de um santo, de uma santa, eu não me lembro em detalhes, que foi assim, projetado na janela de uma casa. E foi feita uma romaria para ficar acendendo vela na suposta imagem que havia sido então revelada na janela. O sincretismo ele faz parte da humanidade. As pessoas vêm de uma cultura, todos nós aqui temos uma herança religiosa, todos nós, fruto da influência dos nossos pais, e que ele vem sendo carregado conosco. Isso é impossível de ser evitado. É por isso que quando a gente é exposto ao Evangelho, a gente precisa se despir dos ritos sagrados, e Paulo trata dessa questão com a igreja na Galácia. De não guardar mais sábado, de não guardar mais dias, de não guardar mais festa. É importante a gente entender de que quando a gente está em Cristo, a nossa fé cristã remete a um único símbolo, que é a cruz, que é o sangue. Todas as outras coisas passam de ter sentido para nós. Há um movimento hoje cada vez mais perdendo força, mas talvez há uma década ou duas atrás, era muito forte na igreja evangélica brasileira, que era um cristianismo judaizante. As pessoas vinham para a igreja com um quipá na cabeça, colocavam a estola, pegava aquele cordãozinho, ficava crente em Jesus, começava a guardar festa da colheita, festa do não sei que tem, todas as festas judaicas, os crentes começavam a trazer para dentro da cultura evangélica, neotestamentária, pós-cruz. E isso se repete desde que o homem é homem. E a gente identifica já nesse encontro de Paulo, quando ele chega à cidade de Éfeso, uma cidade que tinha uma influência muito forte de uma deusa, chamada Diana. Havia um templo que havia sido edificado com uma grande imagem a uma deusa que era adorada pelos efésios, que era a deusa Diana. E o sincretismo da religião presente já ali, influenciado por diversas culturas. As culturas vêm e trazem a sua influência. Não é à toa que a gente senta na mesa de domingo e quase que 99% come o quê? Macarrão. Porque vê italiano, o italiano come macarrão, e domingo é macarrão com frango. Não aguento mais ver macarrão com frango. Às vezes me convidam para almoçar na casa da pessoa de domingo, eu vou orando, repreendendo todo o espírito de macarrão com frango, que porventura possa estar agindo na vida daquela família. Não é brincadeira, tem dia que eu vou e falo, Jesus, amarra o frango, Pai.
dá um laço no macarrão e dá uma mudada nesse negócio, é lasanha. Não é, é cultural. A gente traz isso, a cultura exerce uma força incalculável sobre tudo aquilo que somos. A maneira de a gente se falar. Eu tive uma vez na Itália, e eu pude perceber, eu peguei um ônibus, estava hospedado numa igreja do Nazareno, na grande Roma, e eu estava tentando resolver assuntos de documentação de cidadania italiana, e peguei um ônibus, e eu pude perceber quem é a gente, pelo menos no meu sentido, de ascendência italiana. Um carro fechou o motorista de ônibus no centro da cidade. O motorista parou o ônibus, deixou o ônibus ligado, os passageiros tudo dentro, saiu discutindo com o cara no meio da rua, e os passageiros tudo achando a coisa mais normal do mundo. E aí eu fui perceber de onde a gente é, a maneira toda espalhafatosa da gente falar. A gente fala com a mão, a gente fala cheio de gesto, a gente é fruto de uma cultura, a influência que é exercida sobre a gente, e a religião não é diferente. Paulo chega num lugar onde havia um sincretismo religioso muito forte, uma religião onde as pessoas eram adeptas de amuletos. Essa prática do amuleto, ela é muito forte. Todo mundo gosta de um amuletinho. Não pode ver um negócio bom, amuletinho. É um amuletinho, é uma fotinho na carteira, é uma medalhinha, é uma correntinha, é uma fitinha, é uma pulseirinha, é um paninho, uma toalhinha. Todo mundo gosta de um amuleto, amuleto, amuleto. Paulo chega ali na cidade de Éfeso e ele começa a falar da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é pregada durante 2 anos, dentro de um contexto onde muitos eram encorajados a desanimar, porque o verso de número 9 diz que alguns deles se mostravam empedernidos e descrentes, falando mal do evangelho. O caminho ali é o caminho da graça, é o novo caminho proposto pela cruz, que Paulo, por questão de bom senso e por preservar aqueles que estavam com o coração aberto à mensagem do evangelho, os aparta, os separa e começa a falar diariamente na escola de Tirano durante 2 anos. 2 anos ensinando, um discipulado intensivo e intencional, falando do que é a nova vida em Cristo, falando do que envolve ser nova criatura, de que as coisas velhas já passaram, agora é tudo novo, de que nós somos salvos pela graça, de que eu não preciso pagar nenhuma promessa, de que eu não preciso oferecer nada para Deus em troca, a não ser o meu coração, a minha vida. Paulo gasta 2 anos falando sobre isso. E durante esse período, Deus começa a realizar coisas extraordinárias pelas mãos de Paulo. A gente não pode aqui, talvez, listar o que acontecia, mas a palavra extraordinário quer dizer fora do comum. Coisas fora do comum aconteciam durante o período em que Paulo ministrava. É importante você entender o equilíbrio das coisas. Qualquer manifestação espiritual sem base na palavra, no ensino das Escrituras, é perigoso. Paulo gasta 2 anos ensinando, e enquanto isso, o Espírito Santo, de uma forma extraordinária, realiza coisas poderosas. O texto da mensagem de Eugene Peterson diz que são coisas incomuns, fora do comum. Paulo começa a realizar coisas que até então os moradores da cidade de Éfeso não haviam ainda testemunhado. E aí o sincretismo entra em cena. O texto no versículo 12 diz que alguns chegaram a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais de uso pessoal de Paulo. Paulo, na realidade, ele era saqueado. O pessoal entrava, arrancava um pedaço de roupa, lenço, botava e levava para os lugares aonde os enfermos estavam. Tem gente que diz assim: pastor, explica um negócio desse. Não tem explicação. Não tem explicação.
Como é que um pedaço de pano, como é que um pedaço de roupa, como é que um pedaço de lenço podia fazer coisas sobrenaturais. Hoje eu recebo por uma irmã que manda para muita gente alguns artigos e algumas matérias de que há uma pessoa agora que está fazendo uma transferência de unção pelos pés. Porque ele baseou-se no versículo de quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas. E aí o camarada, ele senta no altar, tem a foto, depois se você estiver curioso eu te mando o link. Ele senta, tira o sapato, a outra pessoa que vai receber a transferência, senta de frente, os dois encostam a sola do pé um no outro. E aí começa a transferência, a unção da formosidade dos pés. Eu cá comigo pensei, falei, bem, pode até não transferir unção, mas chulé e frieira vai ser uma transferência assim, quase que incalculável. As pessoas têm essa mania de fazer, já percebeu? Todo mundo quase que gera um mantra para as coisas acontecerem. Parece que tem uma fórmula mágica, secreta. Mas isso é perigoso. É perigoso porque essa palavra hoje à noite, eu estou dando todo esse pano de fundo, porque aonde eu quero chegar hoje à noite é o risco e o perigo que isso pode levar a pessoas que se deixam impressionar apenas com os resultados, sem se preocupar com as coisas que levam alguém a produzir esses resultados na sua vida. Eu tenho certeza que todos nós que aqui estamos, temos o desejo de ver coisas incomuns acontecendo na nossa vida. Eu tenho certeza que todos nós aqui ansiamos por ver o agir de Deus de uma forma sobrenatural. Algo extraordinário acontecendo na nossa vida. Deus agindo de uma forma tão poderosa, tão sobrenatural, de que nós vamos ficar extasiados, totalmente deslumbrados com aquilo que Deus está fazendo na nossa vida. Claro que eu quero ver coxo andando, claro que eu quero ver mudo falando, claro que eu quero ver cego enxergando, claro que eu quero ver todas essas manifestações de cura acontecendo, é claro que eu quero ver vidas sendo libertas, é claro que eu quero ver casamentos sendo restaurados, porque isso é um resultado do Evangelho. Agora, o perigo é quando as pessoas só querem o resultado, mas não querem seguir a fórmula. Tem muita gente hoje na igreja que quer o resultado, mas não quer pagar o preço para que esse resultado se torne real na sua vida. Tem muita gente querendo ver coisa extraordinária acontecer na sua vida, mas não faz nada de extraordinário no seu relacionamento com Deus. Tem muita gente querendo o novo de Deus, mas continua vivendo a velha vida. Tem muita gente querendo ver manifestação de anjo, batendo asa, transferência de pé, uau, vai recebendo. Vou vir aqui com unção do chulé com todo mundo, vocês vão ver o que é bom. Só qual o problema? As pessoas não entendem que há um chamado e há um preço a ser pago. Há um grupo de pessoas, aliás, 7 filhos de uma mesma casa, que se deixam impressionar. A tradução no original, ela é um pouco mais radical na sua classificação sobre esse grupo de homens. O verso de número 13 os identifica. Está comigo aí ou não? Quem está comigo diz, eu estou. Quem não está, fica. Alguns judeus, exorcistas ambulantes. Aqui é que está o perigo. Os exorcistas ambulantes. A tradução no original ela é um pouco mais pesada. Diz exorcistas vagabundos. É gente que não quer nada com nada. É gente que não quer pagar o preço. É gente que só quer usufruir de algo que Deus tem o poder de fazer, mas não quer pagar o preço de receber isso na sua vida. É gente que quer ver o casamento restaurado, mas não paga o preço. É gente que quer ver o filho voltando para a igreja, mas não paga o preço. E aí ele acha que é num culto, que é numa reunião, é usando dos mesmos argumentos, das mesmas práticas, é levando o lencinho, é levando a pulseira, porque eu já vi gente
Eu pastoreava a igreja do Nazareno Ebenezer, na Paula Bueno. Teve gente que levava o óleo da unção. Aqui o pessoal está mais comportado, né, pastor Cavalar? Aqui não leva, né? Tem certeza? Dá uma confiscada na caixa para mim agora. Levaram metade já. O pessoal levava, eles, como é que chama? Temperava a salada com óleo da unção. Pra, quando o marido comer, todo mal. Vai sair, irmão, mas vai sair do outro jeito o mal. Porque tomar aquilo ali, ninguém aguenta. O pessoal levava o óleo embora. Chegou uma época, e eu preguei esse texto, a primeira vez eu me lembro pregando esse texto, era muito quente ali no templo da Paula Bueno. Quando eu cheguei ali, as telhas, eram aquelas telhas de amianto. Aquilo no verão, meu irmão, desidratava qualquer um. E eu transpiro demais, comumente. E pregando, eu transpirava, eu saía pálido. A ponto de que minha camisa, às vezes, você batia assim, saia sal. De tantos sais que eu perdia transpirando. Você está rindo por quê, pastor Cavalari? Você não está acreditando? Eu estou melhor que o irmão. Estou mais fininho. O irmão está chegando lá, eu estou gostando. O irmão está chegando lá, eu creio. Meu Deus, estou vendo tudo já. Mas eu transpirava tanto, que aí eu fui até o médico e disse, pastor, leva um Gatorade. Quando o senhor começar a perceber que está me mete um Gatorade para dentro, para dar uma reposição nos sais. Só que eu usava muito lenço. Transpirava, eu andava sempre com lenço no bolso. Passava o lenço na testa, e lenço tal. Acabava o culto, minha prática pastoral de muitos anos, eu vou para a porta. Eu largava o lenço no púlpito. Tinha um ladrão de lenço na igreja. Pegava o lenço. Eu fiquei com a vontade de botar a câmera escondida, porque eu buscava o meu lenço no final do culto. Cadê o lenço? Eu sei lá o que iria fazer com o meu lenço. Acho que a pessoa estava na mesma fé aqui. Botava o lenço, eu não recebi nenhum testemunho. Acho que a minha fé estava meio derrubada, porque ninguém falou que aconteceu nada com o meu lenço. As pessoas têm essa prática de achar que é simples assim. É levar uma fitinha, pôr no braço e o problema vai resolver. Eu vou fazer uma campanha de 7 semanas e todo o mal vai embora. E a gente pega uma toalhinha lá nos irmãos da Mundial. E nada contra o pessoal. Olha, eu tenho um monte de pastor e bispo que é meu amigo da Mundial. Escandaliza se quiser, o problema é seu. Meus amigos. Às vezes a gente sai junto, toma um café. Até pouco tempo atrás, o bispo Renilson, que era o bispo da Mundial, estava aqui. Agora ele foi não sei para onde, mandaram ele para um lugar aí, tiraram ele daqui. Está um outro aqui. Mas o pessoal o sincretismo ele leva a ponto das pessoas se apegarem a amuletos. E esse grupo de 7 filhos de um sumo sacerdote, o cara era sumo sacerdote. É incrível como às vezes dentro da igreja a gente pode estar e não experimentar do poder e da ação de Deus na nossa vida. Eles se deixaram impressionar por aquilo que estava acontecendo, pelos milagres extraordinários que Deus, olha que coisa, o segredo do versículo 11 é esse, Deus, pelas mãos de Paulo, é quem fazia os milagres. Não era Paulo que fazia os milagres, era Deus, pelas mãos de Paulo. Hoje em dia tem um monte de curandeiro por aí. Às vezes tem gente que só recebe oração se for através daquele ou daquela. É Deus quem opera em nós, tanto querer como realizar. É Deus. E eles ficaram assim, totalmente fascinados. Tentaram invocar o nome. Isso aqui é algo perigoso. Tentaram invocar. O que tem gente tentando fazer com que a ação de Deus seja real na sua vida, simplesmente tentando imitar a fé de um ou a fé do outro, sem entender de que há um preço. A gente precisa entender por que Deus estava fazendo isso através da vida de Paulo. O preço que Paulo pagava. Um homem de oração, um homem de ensino da palavra, um homem que gastava 2 anos fazendo discípulo.
Um homem que pagava o preço a ponto de dizer: ninguém me moleste, porque eu tenho no meu corpo as marcas de Cristo. Seu corpo está marcado por Cristo. Você está pagando o preço do evangelho genuíno, verdadeiro. Meu irmão, que se não tiver milagres extraordinários, não vão acontecer. A gente, quando quer ver coisa nova, coisa incomum, coisa extraordinária, eu tenho que buscar a Deus de uma forma diferente, mais intensa. Eu preciso orar mais, eu preciso meter mais a cara no pó, eu preciso meter mais a cara nesse livro, eu preciso orar a Deus com mais intensidade, porque quando a gente quer mais de Deus, a gente precisa buscar mais a Deus. Essa é a fórmula. Quando a gente quer ver sinais extraordinários acontecendo na nossa casa, na nossa família, tem gente que já se acostumou a viver uma vida espiritual medíocre. Medíocre. E medíocre nada mais é, se você se impressionou pela expressão da palavra, medíocre quer dizer simples, comum. Quando Deus quer realizar na sua vida e através dela coisas extraordinárias. Eu às vezes fico incomodado em ver gente que passa a sua existência espiritual aqui na terra, porque espirituais nós somos por toda a eternidade. O espírito volta a Deus que o deu. Eclesiastes 2, só você ler. Agora, a nossa vida cristã aqui na terra, limitada a uma mediocridade, não faz nada fora do normal. Não acontece nada diferente. A gente não vê Deus agir através da nossa vida, na vida de outras pessoas. A gente não vê nada acontecer. E a gente às vezes quer viver de uma fórmula, de um sincretismo, que ele é falso, ele é cômodo. Paulo realizava coisas extraordinárias, mas os 7, os filhos de Seva, não é de cevada não, viu gente? Porque tem gente que vai dizer: pastor, está na Bíblia, pastor. Seva, só falta o dá. E outra, era sumo sacerdote. Esses 7 filhos de Seva tentaram fazer algo que não tem como imitar. Meu irmão, não tente imitar a unção e o poder de Deus. Você vai quebrar a cara. Gente que quer viver uma espiritualidade falsa, o diabo te passa um rodo. E você toma um couro, mas tão bonito, que você perde o rumo de casa. O que tem gente hoje por aí, vivendo de uma espiritualidade mascarada, que quando precisa se impor perante o império das trevas, quem corre é você, não é o inimigo. Esse era o problema aqui. As pessoas se impressionaram, porque tem gente que gosta de ver o que Deus está fazendo na vida do outro, mas não quer fazer aquilo que o outro está fazendo. Meu irmão, glória e unção não vem em porção exata para todo mundo, viu? Não vem. Pastor, por que por ele sim, por mim não? Pode ter certeza, ele ora mais que você. O avivamento vem quando um povo, uma pessoa se dispõe a buscar e orar com mais intensidade. Ora mais para você ver o que vai acontecer na sua vida. Busca mais para você ver a glória de Deus encher a tua casa, mudar o teu casamento. E além de tudo isso, usar a tua vida para impactar e incendiar quem está perto de você. Paulo era um homem que fazia coisas extraordinárias através do poder de Deus, porque ele era um homem cheio do Espírito Santo. Tem gente que não quer, é canal de passagem. Ele não se enche de Deus. Ele quer só fazer com que as pessoas recebam o que ele não tem. E se esquecem daquilo que Jesus disse: de graça recebestes, de graça dai. Para dar, você primeiro precisa ser recebido, querido. Para você influenciar, para você impactar, para você ser bênção, você precisa primeiro ter uma experiência transformadora com Jesus Cristo. Esses 7 se empolgaram. Foram no mesmo mover do sincretismo. Sabe qual era o problema deles? Não havia uma experiência com Cristo. Porque tudo começa na cruz. Não há como imitar por muito tempo, porque tem gente que imita. E imita tão bem imitado que engana muitos. A própria palavra de Deus que diz que os filhos da luz são por vezes enganados, porque Lúcifer se faz como um anjo de luz. Cuidado, hein?
Eu uso uma frase por aí, e ela, eu acho que cada vez mais com o tempo se torna mais verdadeira possível. Nem tudo que está dando certo, está certo. Cuidado, hein? Nem tudo que está dando certo, está certo. Porque tem de tudo por aí. Levando até mesmo os filhos da fé genuína a serem persuadidos por espíritos de engano, que levam as pessoas pelo encantamento de coisas que não mudam a essência, o caráter. Primeiro a obra começa em você, e depois aquilo que está em você irradia por todos os cantos. A tua árvore começa a criar raízes profundas, depois ela cria um tronco sólido, com ramos formosos, para depois dar fruto, e fruto que permaneça. Por isso que Jesus lá em João 15 diz: eu sou a videira, vocês são os ramos. Sem mim, nada podeis fazer. O problema era esse, não tem Cristo ali. Paulo havia tido uma experiência radical na estrada para Damasco. Ele havia tido uma experiência pessoal com Jesus. Caiu do cavalo, literalmente. Ficou cego 3 dias. Foi a uma rua visitado por um discípulo chamado Ananias, que testemunhou a ele o que tinha acontecido. Ficou 3 anos e meio no deserto da Arábia, aprendendo do próprio Senhor Jesus, antes de ser usado como instrumento para a glória de Deus. Aí tem gente que quer fazer sinais, prodígios, maravilhas, mas não quer pagar o preço, não quer ter um encontro com Jesus, não quer se ausentar do mundo e buscar Deus com intensidade. Você quer ser usado por Deus? Busque-o de todo o coração. Ele assim o diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Você quer Deus na sua vida? Busque Ele, você vai ver. Você vai ficar saturado da glória de Deus. O teu cálice vai transbordar, como o salmista diz no Salmo 23. O meu cálice transborda. Deus não dá gotinha de bênção sobre a nossa vida. A glória dele vem e faz como aconteceu no tabernáculo: encheu o templo. Deus não vem para dar umas doses de domingo. Porque tem gente que é assim, toma uma dose de Deus de domingo. Dá uma enchida. Aí ele vai a semana, ele vai orando para chegar domingo. Ô Senhor, é igual quando você está acabando a gasolina, chegando no posto. Vai orando. Esses dias eu fui pregar lá no Carlito Paz. O pastor Paulo estava comigo e o pastor Bruno Brito. Eles foram comigo. Eu esqueci de abastecer. Não é que eu esqueci, eu não achei que o carro bebia tanto. Aquele alcoólatra miserável daquele carro. Já pus uma toalhinha no porta-luva para ver se a coisa vai. Estou brincando, viu, gente? Aí, num ponto da Dom Pedro, em direção a Dutra, porque em São José dos Campos não tem posto. Um frio, foi semana passada, retrasada. Um frio, 5, 6 graus. E nada. Falei: e agora, Jesus? Manda o anjo da gasolina, anjo Petrobras, anjo Shell, anjo Ipiranga. Pode ser qualquer um deles agora, com aquela bomba ungida, para vir fazendo uma transferência de unção da gasolina sobre a vida desse carro, desse teu servo que pregará a palavra. E a gente indo, só conseguis ter um posto logo que você sai da Dom Pedro e pega a Dutra, ali no frango assado. Aproveitei como meu espeto também, para a glória de Deus, né, irmãos? Porque a gente tem que fazer uso de toda ocasião para aproveitar dessa vida abençoada que Deus nos deu. Mas a gente vai desesperado, esperando um posto, porque ao invés da gente se encher de Deus, ao invés da gente estar cheio da glória de Deus, a gente vive na reserva. O problema desses 7 eram esses. Eles não tinham experiência com Deus. E como é que você quer fazer coisas em nome de Deus, se você não tem experiência com Ele? Quando os discípulos são enviados e recebem toda a autoridade, lembram do episódio nos evangelhos ou não? Em que Jesus disse a eles: eis que vos dou toda a autoridade para pisar de serpentes e escorpiões. E se alguma coisa mortífera beberdes, não os fará mal. Eles receberam a autoridade por causa de um relacionamento com Jesus.
É o relacionamento com Deus, com Cristo, que me dá essa, e me outorga a responsabilidade e a autoridade para fazer alguma coisa. Eu venho como embaixador, eu venho como enviado de Cristo. Paulo, ele não ia no seu nome. Paulo, ele não representava o seu reino. Ele era um embaixador do reino de Deus, cheio da glória, buscando a Deus. Mas os 7, vão lá. O texto diz que o espírito maligno responde: eu sei quem é Jesus, sim. Sei quem é Paulo. Mas e você? Saiba de uma coisa, meu querido. O reino das trevas mede e reconhece a unção e a autoridade espiritual sobre a vida de uma pessoa. Se sabe. Ele reconhece. Ele sabe quando alguém está falando na sua carnalidade ou quando ele está falando na unção do Espírito. Ele sabe. O diabo não é bobo. Ele sabe com quem ele mexe. O diabo, ele não mete a cara dele aonde ele sabe que a unção de Deus está presente na vida de uma pessoa. Ele sabe, é bíblico. Ele não faz nada que ele não tenha amparo na palavra. Sabia disso ou não? O diabo conhece, ele é o maior teólogo que existe em todo o universo. E ele continua sendo diabo, viu, gente? Porque tem gente que acha que é teólogo e o diabo é o grande teólogo, mas ele continua sendo diabo. Ele conhece tudo e ele sabe de que aquele que é nascido de Deus e não vive na prática do pecado, o maligno não lhe toca. Sabe por quê? Porque aquele que nasceu de Deus o guarda. Ele sabe. Ele sabe. Ele sabe que quando a autoridade foi conferida a alguém e quando ela é colocada em prática, ele pode bater rabo, ele pode reclamar, ele pode bufar, mas ele tem que sair, porque no nome de Jesus Cristo, todo joelho se dobra no céu, na terra e debaixo da terra. É assim que funciona. Não tem que fazer muita coisa, porque tem gente que faz, não é? Passa a mão para aqui, junto, passa rodo. É na autoridade, não é no grito. É na autoridade da unção. O que esses não tinham. Tem muita gente querendo vencer um levante das trevas com uma máscara de mentira na sua vida cristã. É por isso que a tua vida espiritual, e vá comigo lá, versículo 15 em diante. Quando eles reconhecem o senhorio de Cristo e a unção que está sobre Paulo, eles colocam em xeque a vida espiritual deles. Como é que está a tua vida espiritual, hein? Como é que está a tua vida espiritual? Você quer ver coisa extraordinária acontecer? Você quer fazer coisa extraordinária, mas nem no inferno o teu nome é conhecido. Não sabe quem é você. Porque eu creio, isso aqui é a minha teologia, você dá licença e me respeita, viu? Eu creio que quando o teu nome é escrito no livro da vida lá em cima, ele é arriscado do livro do inferno lá embaixo. É assim. Porque ele nos transportou do império das trevas para o filho do reino do seu amor. É isso que a palavra diz, é ou não é? Então, eu fui tirado como cidadão do império das trevas, meu nome foi arriscado. E ele agora escreveu o meu nome no livro da vida. Quando você confessa Jesus Cristo, e quando a unção de Deus vem sobre você, o teu nome é grifado lá embaixo, dizendo, esse aqui já não é mais dos nossos. Quando esses chegam, 7, escuta, vocês estão querendo fazer isso em nome de quem? E olha que cena, no mínimo, cômica, se não fosse triste. O possesso do espírito maligno saltou sobre eles, estreitou. Já imaginou? 7, era, meu irmão, 7 homens, não era 7 homens, fizeram a roda no cara, agora vai sair, agora vai, diz que ele vai. Eu já vi crente correr no culto, com gente caindo endemoniada, fazendo o símbolo da cruz, sai correndo. Eu já vi crente bater em madeira, sai, pastor, que é quando, ó, clarão,
saltou em cima deles. Olha o que o texto diz: subjugando a todos. Você sabe o que é subjugar? É colocar sobre o domínio de alguém. Subjugar. O que tem gente aqui sendo subjugada pelas trevas, porque não há autoridade na sua vida, porque você tem vivido uma falsa espiritualidade. E o diabo vem e salta contra você, salta contra o teu casamento, salta contra a tua família, salta contra os teus negócios e te subjuga, coloca sobre o domínio das trevas. E ao invés de você prevalecer e romper em Deus, você passa vergonha. Você vê os teus filhos sendo perdidos, você vê o teu casamento fracassar, você vê os teus negócios minguarem, porque você faz algo sem a autoridade de Deus na sua vida. E aí o inimigo vem e salta, e meu irmão, ele salta com força. Não é saltinho de gato não, nem é salto de leão. É aquele que vem, e meu irmão, só uma patada do leão arranca a tua cabeça. Vem com tudo. Saltou sobre eles. Dá para você imaginar a cena ou não? Saltou sobre os 7. Olha, eu aqui não tenho, e a Bíblia não me traz os detalhes, de qual é o perfil desse endemoniado. Mas ele devia ser um adulto. A força de uma pessoa possessa por espírito imundo, ela é descomunal. Não sei se você já viu. Eu uma vez, aqui na Paula Bueno, também, lá aconteceu de tudo. Comecei um culto de sexta-feira. E era um culto de libertação, de quebra de cadeia, de pau no capeta. Era assim, o culto era assim, o seguinte: se o capeta quiser, é só entrar que ele vai apoiar. Era assim que a gente começava o culto. Entrou uma senhora, acho que ela tinha uns 80 anos. 80 anos. Durante a vida toda, tinha um terreiro no fundo da sua casa. Eu falei, é hoje. Eu estava de gravata assim, sem paletó, e começou o culto. A glória de Deus, a bênção, ministração. E começou a pipocar nego em tudo quanto é canto no culto. Pipocam dali, pipocam de lá, pipocam aqui na frente. Falei, Jesus, eu nunca vi tanto demônio pipocar num culto só. E eu estava naquela época, ainda garoto, cheio assim, né? Cheio de boa vontade. E o pessoal assim me ajudando, também muita boa vontade, mas ainda inexperiente. A experiência vem com o tempo, viu, gente? Vem com essa conversa aí. A experiência é o tempo quem traz. É o tempo que vai... Tem algumas coisas que a gente vai ficando esperto, malandro no bom sentido, né? A gente começa a perceber o que é do homem, o que não é. Mas essa senhora, 80 anos, ela caiu no chão. As irmãs tentaram segurar ela e nada. Ela saiu. Quem conhece o templo ali sabe que ele é um pouco íngreme. São bancos. Ela saiu da frente até lá fora, na porta central, que ela desce uma rampa. Ela foi rastejando igual uma cobra, com 80 anos de idade, ó. Entre os bancos. Assim, ó. Eu falei, Jeová, que é isso, meu Deus? E ela começou, saiu, falei, pega! O pessoal tentando cercá-la de calma, uma senhora de 80 anos. Juntaram no pé da senhora. Falei, não vai matar ela, pelo amor de Deus. Tem um cara que achou que era cobra mesmo, queria dar na cabeça. Falei, não, peraí. Juntou, aí eu juntei umas irmãs, seguramos ela, oramos por ela, ministramos a autoridade do nome de Cristo, foi liberta. Com 80 anos. Pede uma senhora de 80 anos fazer igual cobra de batata para você ver o que acontece. Não vai. Irmã Laura, estou certo ou estou errado? Vai ou não vai? Não vai. Não tem jeito. Nunca me esqueço uma vez também, nesse mesmo culto de sexta-feira. Isso foi uma benção, irmão. Experimentei de tudo lá. Tinha uma moça com um espírito maligno agindo na vida dela, de uma forma descomunal. Esse dia que eu estava de gravata, não foi no dia da cobra não, foi outro dia. Esse dia era outro bicho. Ela grudou na minha gravata. Rapaz, ela começou a puxar meu pescoço. E queria me puxar para baixo, mas mexeu na minha gravata, eu fico bravo. Falei, na gravata não, seu folgado. E comecei a orar. Aquela mulher, o pessoal juntava ela, mas ninguém aguentava.
ela girava e mandava gente grande para tudo quanto era lado. Os irmãos da igreja tentando juntar, pastor, ela está braba. Ela está braba. Eu falei, nela não, ela está braba. E o pessoal tentando juntar e juntar para lá e para cá, até que oramos e na autoridade do nome de Jesus saía. Eu já vi gente levantar banco, mulheres franzinas, aquele carcassinha de grilo, derrubadinha e tal, está precisando comer mais, tal. Tem umas irmãs que é carcassinha de grilo. Eu já vi levantar um banco, e me lembro na igreja central, os bancos da igreja central são proporcionais, né? Eu já vi naquele canto direito, antigamente, quando não tinha feito aquele acesso das escadas, eram os bancos maiores, que cabiam, 15 pessoas num banco. Eu já vi essa carcassinha de grilo levantar um banco daquele assim e quase gritar He-Man. Eu falei, sai da frente que ela vai matar um. Tamanha força descomunal, que o que age na vida da pessoa não é ela. É o que aconteceu aqui. 7 tomaram uma coça. O texto diz que subjugou a todos. E olha que coisa interessante, versículo 16. Prevaleceu contra eles. Está aqui uma grande tristeza o que tem ocorrido hoje na vida de muita gente. O que tem gente que o reino das trevas tem prevalecido contra eles. Prevalece, porque não há vida com Deus. Prevalece, porque você não tem intimidade com o Senhor. Prevalece, porque você quer viver de aparência, e quem vive de aparência toma couro do capeta, hein? A gente precisa parar com esse cristianismo falso, paraguaio, com todo respeito aos irmãos do Paraguai. É a fama. Não conta nada para meus amigos lá, viu, Diego? O irmão lá, irmã Fúvia, esse pessoal todos paraguaios. Tinha uma música dos Galopeira, em homenagem à Galopeira. Esse cristianismo falso, gente, de aparência, que a gente vem para a igreja, né? A gente muda até o tom da voz para vir ao culto. A gente muda, dá a paz do Senhor diferente para os irmãos. A paz do Senhor, irmão. A gente muda, a roupa é uma para vir na igreja, durante a semana, parece que vai para a balada. Vive uma falsidade, uma mentira, sem saber de que o engano, quem está sofrendo é você. Porque o diabo está subjugando, o diabo ele está prevalecendo contra você e sua casa. Tentando fazer coisas só por aparência. Deus tem muito mais para você, meu querido. Deus quer que você viva na autenticidade de um relacionamento com a pessoa de seu Filho Jesus Cristo. Que Ele habite em você, que você seja templo do Espírito Santo, que onde você vá, Deus vá à sua frente e que Ele use a sua vida para o louvor da sua glória. Deus não nos levantou para passar vergonha na mão do diabo. Deus nos levantou para que o diabo passe vergonha na nossa mão. É assim que funciona. Às vezes uns crentes apanhando do diabo a vida toda. O cara está na igreja há 15, 20, 30 anos e não vence o pecado. Vive com aquele pecadinho e fica enganando quem não sei quem você está enganando. Quem está sofrendo as consequências dessa mentira que é a sua vida cristã é você e a sua casa. Está lá, os 7, criado dentro da igreja. Meu irmão, filho de sumo sacerdote é criado aonde? Dentro da igreja. Eu sou filho de pastor. Se tem uma coisa que eu conheço bem, igreja. Nadei em batistério, roubei ceia. Já perdoou Jesus tudo isso. Já fiz xixi no pé de crente no meio do culto. Já fiz. A pessoa achou que era unção que estava subindo. Está um calor aqui, meu Deus. Estou sentindo um negócio. Era eu, meu Deus. Muita coisa. Aprontei demais. Cresci dentro da igreja. O fato de você ter criado dentro da igreja não te dá autoridade no reino espiritual. Se não fosse o meu encontro particular com Jesus Cristo, confessando como meu Senhor e Salvador, a minha busca pela presença do Espírito Santo, eu não buscando o Senhor dia após dia. Paulo dizia isso: eu sou o que sou pela graça de Deus, é Ele agindo na minha vida quem faz quem eu sou.
esses 7 criados dentro da igreja. Tem crente criado dentro da igreja que nunca foi para frente. Está aí, ó. Quer viver? Eu fico pensando num pai. Pensa num pai bonachão que é esse tal de Seba. Um cara que não conseguiu influenciar os seus filhos a temer a Deus, a buscar a presença do Senhor. Os filhos dentro da igreja se impressionando apenas com as aparências. Porque a gente às vezes está com aparência. O nosso sorriso é de aparência. A mão dada do casal é de aparência. Ó, tem alguém da igreja vindo aí, pega na mão, pega na mão, pega na mão. Ele já foi, solta a mão, solta a mão, solta a mão. Vive de aparência, mas não tem essência, não tem vida, não tem presença de Deus. E quando isso não é presente, meu irmão, você não vai passar de viver uma vida medíocre, comum, simples, subjugada pelas trevas, aonde o inimigo prevalece contra você. Ninguém diz amém, eu sei que dói, né, irmão? Os irmãos estão dizendo, meu Deus, será que falta muito para acabar? Está falando. Olha só, versículo 16. Como é que eles saíram? Desnudos e feridos. Meu irmão, o que tem de gente apanhando, perdendo, desnudar é tirar algo que te pertence. O que tem gente vivendo a vida cristã, porque tem gente que finge que não tem inferno, finge que não tem diabo, finge que ele não está aí. Me lembro de um filme, eu gosto de uns filmes assim, nada a ver. Eu gosto de épico e do nada a ver para dar o equilíbrio. Tem um filme do Adam Sandler chamado O Paizão. Quem já assistiu? Vocês também gostam de filme bobo, né? O Adam Sandler tem um filme que o menino, ele adota um menino para impressionar uma moça que ele quer casar com ela. É assim ou não é? Se eu não assistiu, vale a pena assistir. É um filme bobo. Bobo. Você quer ver bobeira? É lá. Bobeira no bom sentido. Não tem nada de malicidade. É bobeira. Bobeira. Entendeu, né? Bobeira. Aí o menino tem vergonha de sair na rua. Aí o pai, o suposto pai que está no processo de adoção, tira um óculos de sol e põe no olho do menino e diz assim, ó, quando você pôr esse óculos, você vai ficar invisível. O menininho, talvez 5, 6 anos de idade, um loirinho tão bonitinho, põe um óculos. Aí o Adam Sandler, o ator que faz o pai, diz, não, cadê você? Onde você está? E o menino, lógico, ele está brincando para fazer com que o menino acredite que o óculos realmente o faz invisível. Ele, estou aqui. Poxa, com esse óculos eu não te vi. E o menino sai. E ele, para impressionar a moça, faz a brincadeira. Olha, mas eu tenho vergonha. Eu não quero que ela me conheça. Eu tenho vergonha. Não se esqueça do seu óculos que te faz invisível. Aí eles estão encontram numa praça, não me lembro o detalhe do filme. Aí ele fala, põe um óculos, menino, põe um óculos. Quando a moça vai dizer, mas quem é esse? Ele diz, está invisível. E ele, o menino está lá fingindo. Está todo mundo vendo. Mas ele está achando que está invisível. Tem gente na vida espiritual que é a mesma coisa com o diabo. O diabo está aí, ó. Andando, destruindo, machucando famílias, investindo contra a tua casa, contra o teu casamento, contra os teus negócios. Isso você está botando o óculos da invisibilidade. Não, o diabo eu não estou aqui não. Ó, finge que eu não estou aqui, diabo. Ele não me viu. Não te viu, é? A Bíblia diz que há uma batalha espiritual constante, quer você acredite ou não. Quando você identifica o inimigo, é mais fácil de você lutar com ele. O inimigo, ele vem para matar, roubar. O texto diz que eles ficaram desnudos. Quanta gente que está assim, ó, sendo desnudada. O diabo tirando coisas de você, expondo a sua vergonha, porque quando você fica desnudo, você expõe a tua intimidade. Você fica expondo a vergonha. E tanta gente aí, ó, sendo desnudada. Porque vive uma vida espiritual medíocre, rasa. Não dá para molhar nem a sola do pé, de tão raso que é.
O texto diz que eles saíam feridos. Que o diabo vem, ele bate para machucar. Ele não vem brincar. Tem gente assim, achando que o seu relacionamento com Deus vai se dar dessa maneira de aparência. E o texto diz, e eu termino aqui com o texto, quem dera eu tivesse mais tempo hoje, viu gente? E não foi culpa de ninguém não. Hoje é porque eu precisava de 1h30 pelo menos. Diz um amém para me ajudar, irmãos. Poxa vida, eu combinei com alguns aí, ó, o que eu prometi não vou pagar. O texto diz que eles fugiram daquela casa. Um lugar aonde Deus te mandou para fazer a diferença. Você tem que bater em retirada e fugir. Já imaginou um negócio desse? Que vergonha. Um lugar onde Deus te coloca para ser sal e luz. E porque você não tem a autoridade da presença do Senhor na sua vida, você tem que sair em retirada, porque as trevas prevaleceram contra você. Tem gente que faz assim, pastor, eu estou doido. Nossa, molhou tudo meu negócio aqui. Ora aí, irmão. Eu fico às vezes impressionado com gente. Diz assim, pastor, tem um levante lá no meu trabalho. Falei, é? Tem. O meu chefe está endemoniado. Que bom. E um levante, a minha sessão, eu acho que eles levaram o meu nome, inclusive, para a encruzilhada. Verdade, verdade. Eu vi esses dias, eles, quando eu chego, eles espalham. Pastor, vou pedir a conta. Frouxo. Maior é o que está em você do que aquele que está no mundo. A tua presença precisa ser mais intensa e real, aonde as trevas são mais presentes. É ali que você tem que estar, porque onde você está, Deus está com você. Ele está na tua vida e você vai prevalecer. O teu crente, o teu patrão endemoniado vai ser liberto. A sessão da macumba vai virar em círculo de oração. É assim que você tem que crer. O problema aqui dos 7, por não ter vida com Deus, tiveram que sair da casa. Olha que tristeza. Fugiram. O texto não diz nem que eles saíram, eles fugiram. O diabo pôs eles para correr. Pernas, para que te quero? O que tem de gente fugindo, porque está tentando prevalecer na força do braço do homem. Maldito o homem que faz do braço mortal a sua segurança. Você está perdido. Mas bendito é o homem cuja esperança é o Senhor. Você vai prevalecer. O texto diz, e já pode o pessoal começar a descer, viu, Benício? Me ajuda aqui, a gente ganha um pouquinho de tempo. O fato tomou conhecimento, porque você já imaginou o B.O., o babado que não foi? Rapaz, os filhos do pastor tomaram a coça. O que foi? Verdade? Quiseram ir orar na casa de um cara, rapaz, mas puseram ele para correr. Sabe o que é ver? Sabe o que acontece? Deus quer usar a tua vida como instrumento para a glória dele. E às vezes você fica permitindo com que o diabo te use para vergonha. É triste, gente. É triste. Corre a notícia. Veio temor sobre todos eles. E não, rapaz, não brinca com esse negócio. Mas um temor tomou conta. E aí começou a acontecer o que precisa acontecer para que a bênção e a glória de Deus flua. Preste atenção, fica de pé comigo. Versículo 18. O texto diz: muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Eles começaram a entender de que sem a confissão de pecado não há intimidade com Deus, não há glória, não há algo extraordinário acontecendo. E eles vieram confessando, porque entenderam que viver aquela religiosidade, porque a casa de Seva e os seus 7 filhos representavam uma religiosidade superficial. Confessaram os seus pecados.
Disseram que eles trouxeram aqueles que praticavam artes mágicas. E aqui você traduza para qualquer feitiçaria que você quiser. Feitiçaria. Reuniram seus livros, os queimaram diante de todos. A confissão, ela precisa ser pública, para que todo mundo veja o arrependimento que invadiu o teu coração. Tem gente que arrependendo, mas me arrependo aqui no meu cantinho. A confissão, ela tem que ser pública. Pequei. Estou andando longe de Deus. Estou vivendo uma religiosidade mentirosa, falsa. Você ter uma ideia de como foi aquilo que Deus fez naquele lugar. E tamanha era a influência das trevas naquela cidade, que o que eles trouxeram dos livros, que foram queimados, levantava uma quantia calculada em 50 mil denários. Você sabe o que era um denário? Era o salário de um trabalhador, de um dia. 50 mil denários. Trouxeram. Pra você ter uma ideia da influência das trevas naquela cidade. O que tinha de gente praticando feitiçaria, longe de Deus. Mas quando alguém cheio da unção do Espírito Santo se propõe a fazer a diferença, as trevas não prevalecerão. Nós vamos hoje partir do pão e beber do cálice. Mas antes eu queria fazer um desafio a você. Talvez hoje você precise pegar essa palavra e aplicá-la no seu coração. Você está vivendo aí um cristianismo mascarado, falso. Você é um crente dominiqueiro, só vem de domingo. O teu relacionamento com Deus, ele é dominical. É só de domingo, tem vida com Deus, não tem profundidade no teu relacionamento com Deus, você não ora, você não lê a palavra, e é por isso que a tua vida é comum, é medíocre, quando Deus quer fazer muito mais daquilo que você consegue pensar ou imaginar. Deus quer usar a sua vida para fazer diferença. Deus quer que você seja um ponto de atração para as pessoas. Paulo atraía pessoas, as pessoas pegavam as coisas de Paulo, porque viam a unção e a autoridade do Espírito Santo na vida dele. E você? Ninguém nem sabe que Deus é na sua vida. Você vive um cristianismo falso, mascarado. Dia desses eu atendi uma moça, filha de uma família influente numa igreja, estava pregando num outro lugar. Ela disse assim para mim: pastor, o que me fez desistir da igreja foi a falsidade que eu via dentro da minha casa. Eu via meus pais envolvidos em ministério, eu via meus pais ajudando na igreja, mas durante a semana era uma falsidade, era uma mentira. Se violentavam fisicamente, verbalmente. Não via meu pai orar, só via minha mãe maldizer. Gente da igreja só falava mal do meu pai. Vivia de aparência. O que tem de gente cometendo o mesmo erro de Seva aqui, ó. Ao invés de você ganhar os seus filhos, influenciar a tua casa, meu querido, a maior herança que você tem são os teus filhos. Ensina eles a orar. Mostre a eles o valor que é amar a palavra de Deus. Ofertar na igreja. Hoje eu estava vindo para o culto, meu coração se encheu de alegria. Minha filha disse assim: pai, tem uns R$5 aí? Falei: não tem não, filho, papai está quebradaço. Falei: por quê? Não, que eu quero dar de oferta lá no cultinho. Não, nós vamos dar um jeito. Começamos a catar moeda. E a outra irmã já falou: também quero dar. A criança aprende
observando o justo proceder dos seus pais. E aí depois nós queremos que os nossos filhos prevaleçam contra as trevas, e a gente vê eles aí apanhando na rua, ó. O diabo subjugando, prevalecendo contra os nossos filhos, colocando eles desnudos, feridos, tendo que fugir, quando Deus nos deu os nossos filhos como herança, para que eles reinem conosco sobre a terra. Nós precisamos fazer a diferença. Hoje à noite, você precisa assumir um compromisso com Deus. Eu vou ser crente para valer, hein? Eu não vou ser crente meia boca, não, eu vou ser crente para valer. Eu vou ser crente com C maiúsculo. Eu vou abandonar tudo que há de pecado na minha vida. Eu vou tirar toda escuridão. Eu vou para a luz. Eu vou viver a glória de Deus com intensidade. Eu vou buscar mais, eu vou orar mais. Eu vou orar com a minha esposa. Nunca orou com a sua esposa? Nunca. Não sabe que eu não tenho um momento de oração em família? Não sabe. Quer prevalecer como? O diabo vem e você quer assustar. Meu irmão, você que vai tomar uma coça. E é por isso que a tua casa vive uma vida comum. Quando Deus quer te levantar como coluna. Deus quer te levantar como um exemplo para outras pessoas. Quem tem que fugir não é você, é o diabo. Quem tem que bater em retirada quando alguém entra no ambiente. O que me entristece nesse texto é alguém entrar no ambiente e por causa da sua falsidade religiosa, ao invés do diabo correr, é ele que tem que correr. A palavra de Deus diz que quando eu entro num lugar, eu entro para possuir. Quando eu entro num lugar, eu entro para tomar por herança. Quando eu entro num lugar, é para que a luz de Cristo resplandeça em meio às trevas. E se houver alguma oposição que venha do inimigo, vai bater em retirada, porque é isso que a palavra de Deus diz. Ele pode vir por um caminho, mas vai fugir por 7. Eu boto ele para correr, porque ele está na minha vida. Jesus Cristo é maior. Você precisa tomar uma decisão hoje à noite. Ser crente de verdade. Assuma um compromisso. Você vai participar da mesa do Senhor, faça-o com consciência. Ao tomar da mesa, faça este um ato de compromisso com Deus. Faltam aí 5 meses de alguma coisa para o ano. Você viveu 6 meses e meio, igualzinho você viveu o outro ano. Medíocre, nada de novo aconteceu, nada extraordinário. É a vidinha de sempre, é a mesma coisa, nada de novo. Você não vê o mover de Deus, você não vê a glória de Deus, você não ganhou uma alma para Cristo, você não testemunhou da presença de Deus para ninguém. Você só está fugindo, ó. Você só está tomando coça do capeta, desnudo, ferido, prevalecendo contra você, subjugando contra a sua casa. Mas busca a presença de Deus hoje à noite. Quando Ele entra na sua casa, Ele amarra o valente. Jesus dá a estratégia de Satanás lá no Evangelho de Marcos. Ele entra, quando o valente está presente, ele vem e toma os bens da pessoa. Essa é a estratégia dele. Ele toma posse, ele senta na sala principal da casa e senta-se na mesa da cabeceira. Mas aí vem o mais valente do que ele. E quando o mais valente chega, não tem conversa. Quando ele entra, o capeta bate, mas não dá para ver nem sombra dele. A Bíblia diz que o Senhor restitui os bens, bota em ordem a casa, e diz: agora sim, você vai viver a vida que eu sonhei que você vivesse na minha pessoa. E você vai ver sinais, prodígios e maravilhas. Quando Jesus disse assim: aquele que crê em mim, obras ainda maiores do que esta fará. Eu não entendo como às vezes a gente passa a nossa vida cristã vazia, sem resultado. Quando Jesus disse que nós faríamos obras maiores, é porque tudo aquilo que Ele fez não pode apenas ser repetido, mas pode ser ainda aumentado. Nós temos recursos que não tinha naquela época. Tem gente que usa rede social aí só para contar piada. Eu fui no banheiro, fui fazer xixi, eu agora estou cansado. Usa a rede social para evangelizar alguém. Entra no Facebook aí e mostra a cara de Jesus nele. Fica postando uns negócios nada a ver. Faz a diferença. Deixa a glória de Deus resplandecer na sua vida. Mas assuma hoje um compromisso de você hoje viver
com intensidade a presença de Deus na sua vida. E se preparem. Eu não preciso aqui dizer que eu sou profeta, eu não preciso dizer aqui que eu vou profetizar sobre a sua vida. Eu apenas digo o seguinte: que Deus vela pela sua palavra para cumprir na sua vida. Se você buscar Deus de todo o teu coração, você se prepara, a glória de Deus vai invadir a sua vida, o teu casamento vai ser transformado, os teus filhos vão ser alcançados, a glória do Senhor vai visitar você, todo mundo que chegar perto de você vai ser alcançado pela glória de Deus, porque aquele que fez a promessa é fiel, e Ele vai fazer com que se cumpra na sua vida.